Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Azevedo, abrindo mais uma série de aulas para você aqui no nosso canal do YouTube e também para o aluno do Azevedo Educacional. Você sabe que o nosso objetivo sempre é evitar seu acidente do trabalho e ajudar você também a evitar doenças do trabalho e a doença ocupacional. Vamos tratar hoje de um assunto muito importante, um assunto muito debatido, que é o benzeno. O benzeno, eu recomendo você, aluno, depois dá uma navegada, vai lá no site da Fundacentro também. A Fundacentro tem um material diverso referente ao benzeno. É isso mesmo, é muito importante você que é aluno aqui da Azevedo Educacional, dá uma navegadinha, vai lá na Fundacentro também, no site da Fundacentro e pega esse material referente ao benzeno. O que a gente vai tratar hoje? Deixa eu pegar aqui o nosso smartphone, o smartphone aqui do professor, porque eu quero falar para você referente ao anexo 2 do PPRA, da NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, focado no posto de combustível, no posto de gasolina. E só para a gente se situar um pouquinho, porque é muito importante isso, porque hoje no Brasil a gente ainda tem muita contaminação referente ao benzeno. E onde se tem muitos trabalhadores expostos à gasolina e ao benzeno, é no posto de combustível, é no posto de revenda de combustível. Vamos só dar uma navegadinha aqui, deixa eu passar essas informações para os alunos, né? Só antes da gente já entrar na matéria. A região sudeste concentra-se o maior número dos postos de combustíveis do país. Só para você entender. Os estados da região sudeste detêm aproximadamente hoje 40,17% do número de postos de revenda de combustíveis. Postos de revenda de combustível é o que trata o anexo 2 da NR9, que foi atualizado em 2016. Já a gente vai falar dele. Só estou passando esses dados para você, porque talvez você ainda não viu, né, esse número de empregados expostos ao benzeno aí na sua cidade, na sua região, e a gente precisa capacitar ele. Está aqui dentro do anexo 2 da NR9 a questão da capacitação. Mas vamos dar mais uma olhada aqui e eu vou passando aí para o aluno. A maior concentração está no estado de São Paulo, que tem aproximadamente 8 mil postos de combustível. Segundo lugar se encontra Minas Gerais, com aproximadamente 4 mil, Rio de Janeiro aproximadamente 2 mil e o Espírito Santo aproximadamente 600 postos de gasolina. E de acordo com o estudo, a região Nordeste, formada por 9 estados, é a segunda colocada. Nacional tem aproximadamente 10 mil postos de combustível. Então isso daqui também é importante você saber. A maior concentração está lá no estado da Bahia. E o Sul tem aproximadamente 8 mil postos de combustíveis. Só para a gente entender, né, pessoal? Só para a gente entender, fora ainda as distribuidoras, as distribuidoras também que a gente tem em todo o Brasil, só estou falando dos postos de combustível, que são os postos de revenda de combustível que a gente vai tratar aqui para você dentro do anexo 2. Então, o que fala o anexo 2, pessoal? Então, o aluno ele vai acompanhando o professor. Deixa eu pegar aqui para você o anexo 2 da NR número 9 e você vai acompanhando aqui, ó, o anexo 2. Acompanha com o professor na tela. Exposição ocupacional ao benzeno em postos revendedores de combustíveis. Esse anexo 2, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir de 21 de setembro de 2016. Qual que é o objetivo? Então a gente vai tratar o objetivo, a responsabilidade. Vou pegar realmente aqui a legislação que está aqui no anexo 2. Depois, você que é aluno aqui da Azevedo Educacional, está fazendo o seu curso para atender o anexo 2 aqui, treinando seus empregados, você também está acompanhando. Vamos só dar uma passadinha aqui, ó. Olha só o que dizem. Este anexo estabelece os requisitos mínimos de segurança e saúde no trabalho para atividades com exposição ocupacional ao benzeno em postos revendedores de combustível, contendo essa substância. Esses requisitos devem complementar as exigências e orientações já previstas na legislação de segurança e saúde do trabalho em vigor. Então, nós temos a legislação. Então, qual que são as legislações, pessoal? Só para a gente entender. Então, o PCMSO tem que fazer. Então, está lá na NR7. O PPRA, você
Deve fazer. Depois o posto de revenda de combustível, então ele tem muitas NRs que ele precisa atender. Aqui a gente só está falando do anexo 2, inclusive a NR20, tá pessoal? Que só estamos falando do anexo 2 da NR9, porque como ela começou em setembro de 2016, completou agora um ano. Muitas pessoas têm dificuldade para colocar isso em prática e a gente precisa ajudar as pessoas que estão preocupadas com seus empregados, com seus trabalhadores, a evitar a exposição ao benzeno e também doenças relacionadas com o benzeno. O que diz o anexo 2 da NR9? O item 1.1.1. Para fins desse anexo, consideram-se postos revendedores de combustíveis contendo benzeno ou estabelecimento localizado em terra firme que revende, preste atenção, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos veículos automotores terrestres ou embalagens certificadas pelo Inmetro. As responsabilidades. O que cabe ao empregador? Vamos lá, o que cabe ao empregador? O que é o empregador? É a pessoa dona do posto de combustível. É a pessoa dona do posto de combustível, ela é o empregador. O que faz? Cumprir e fazer cumprir o presente anexo. Só permitir a contratação de serviços de outras empresas, desde que faça constar no contrato a obrigatoriedade do cumprimento das medidas de segurança ao trabalho previsto nesse anexo. Pessoal, volta aqui para o professor, cabe ao empregador. Olha, aqui a gente tem que falar sério. Nós precisamos falar sério novamente. Não podemos deixar o que vem acontecendo com a segurança e com a saúde do trabalhador. É um descaso com a saúde e a segurança do trabalhador. Muitos postos ainda teimam em fazer a contratação de terceiros sem cumprir o anexo 2 da NR9, principalmente esse item que a gente está falando para você. Vou ler novamente porque está aqui, pessoal. E assim, como está aqui, é uma NR, o anexo 2 é uma NR que está aí, né? O anexo 2 completando um ano agora, completou um ano em setembro, mas os donos de postos de gasolina que são assessorados por técnicos de segurança, engenheiros, médicos, enfermeiros, contadores, advogados, estão deixando de cumprir isso. E só que a gente não pode aceitar. Nós precisamos divulgar, precisamos cobrar isso, exigir isso sim dos postos de combustível, exigir dos donos, dos proprietários que cumpram a NR9. Principalmente seu anexo 2, porque a exposição ao benzeno é muito grande ainda e não interessa, pode ser também das contratadas, das terceirizadas. Vou ler novamente para o aluno. Só permitir a contratação de serviços de outras empresas desde que faça constar no contrato a obrigatoriedade do cumprimento das medidas de segurança previstas nesse anexo 2 da NR9. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha só, os postos de revenda de combustível devem adequar os contratos de prestação de serviços vigentes à disposição dessa norma. Você viu? Cabe ao empresário, ele tem que contratar. Se já tem empresas trabalhando e os seus empregados estão expostos à gasolina, ao benzeno, que eu não vou nem estender muito aqui o assunto de exposição, não vou nem estender muito, vamos deixar gasolina e frentista, não vamos nem estender muito, né, pessoal? Mas imagina que se ele tem uma empresa que faça manutenção, por exemplo, nas bombas, no tanque, como que anda esse contrato? Como que anda a exposição? Porque aqui o anexo 2 ele está deixando bem claro para nós que não é só empregado direto do posto de combustível, não. Os contratados, né? E também os terceiros, independente se vai vir fazer uma manutenção, deve sim atender aqui. E para atender o anexo 2, vai ter que ter os requisitos desse anexo 2. Que é fazer toda a documentação de segurança e saúde do trabalho, fazer os treinamentos adequados, porque aqui ele vai me trazer um treinamento, o anexo 2 está me mostrando um treinamento,
Só que eu tenho treinamento de EPI, eu tenho a integração, eu tenho a CIPA, eu tenho os treinamentos lá da NR número 20, eu tenho treinamento operacional também, que ninguém dá muito valor aos treinamentos operacionais. Isso, né? Mostrar para o empregado os riscos que ele está exposto. A pessoa fica muito bitolada ali, dá o EPI e acha que está resolvendo tudo. Não. Treinamento operacional, pessoal. Porque a gente tem as questões de segurança do trabalho e a questão da segurança operacional. Isso também a gente precisa fazer uma reflexão nisso também. Vamos aqui, continuando aqui dentro das responsabilidades. Cabe ao empregador. Outro item, o 2.1.3. Interromper todo e qualquer tipo de atividade que expõe os trabalhadores a condições de risco grave e iminente para a sua segurança ou saúde. Fornecer às empresas contratadas as informações sobre riscos potenciais e as medidas preventivas de exposição ao benzeno na área da instalação e que desenvolve as suas atividades. O que acontece aqui? De novo, volta aqui para o professor, o item 2.1.4. Pessoal, se vai prestar serviço no posto de combustível, no posto de gasolina aí da sua região, o dono do posto, o contratante, ele deve fornecer às empresas que vão prestar serviço o que eles vão fazer e também a questão da exposição ao risco e ao benzeno. Mas quem deve fornecer isso é o dono do posto de combustível, é o dono do posto de gasolina, é a sua gerência. Então eu vou prestar serviço num posto de combustível, então o PPRA, eu devo solicitar o PPRA, eu devo solicitar o PCMSO. Eu com essa documentação, aí eu vou fazer a minha documentação conforme a documentação do posto, vou colocar os meus empregados conforme a exposição que está descrita lá no PPRA do posto de gasolina, vou fazer os exames conforme está descrito no PCMSO do posto de gasolina. Tudo isso só porque eu vou prestar serviço? Não, pessoal, você não pode ter essa visão. Não. É para se evitar o acidente, para se evitar a doença do trabalho, mas para trabalhar integrado. Você não tem esse costume, mas a gente precisa ter esse costume. Você vai entrar para prestar serviço, a responsabilidade do contratante é informar você os riscos, ele informando você os riscos, vai fazer o quê? Vai informando você os riscos, você vai fazer a sua documentação e a prevenção conforme o posto vem já desenvolvendo. Esse é um detalhe importante que muita gente não faz a documentação aí de qualquer jeito. Não dá, pessoal, não dá para continuar assim. Se a gente quer ter, sim, evitar o acidente do trabalho, evitar a doença do trabalho, a gente precisa estar trabalhando em conjunto. Se hoje a segurança do trabalho, um faz de um jeito, outro faz do outro, não tem a integração. Eu sei que tem a questão comercial, a gente não pode focar nisso. A gente precisa entregar a melhor consultoria, tanto para o dono do posto e tanto para a empresa que vai prestar serviço. Então é importante isso, essa integração que vem faltando muito. A integração vem faltando muito. Não se fala, vem faltando muito. Falta uma boa conversa, tá bom, pessoal? Falta boa conversa. O item 2.1.5 prestar as informações que fizerem necessárias quando solicitadas, formalmente pelos órgãos fiscalizadores competentes com a relação às disposições objeto deste anexo. Então agora, outro detalhe aqui, pessoal, como a fiscalização vai ser online através do e-social, o frentista, você vai ter que colocar lá os exames complementares, os treinamentos, o CA do EPI, tudo isso. O nome responsável do médico coordenador, o nome responsável pelas avaliações ambientais, o técnico engenheiro. Então você vai ter que fazer tudo isso agora e informar o Ministério do Trabalho através do e-social, isso que a gente está conversando com você. Porque hoje o que acontece? O que acontece? Como
a gente tem pouca fiscalização e já passei para você aqui o número de postos de combustíveis. Mesmo que os fiscais façam aí um trabalho assim, de orientar, de fiscalizar, mas vamos começar um trabalho orientativo, vai ser difícil passar em todos os postos de combustível. Agora, com a entrada do e-social, a situação já muda, já fica um pouco diferente também. Preste atenção no que eu estou falando para você. Outro detalhe importante, manter as fichas com dados de segurança de produto químico dos combustíveis à disposição dos trabalhadores, em local de fácil acesso para consulta. E ainda, cabendo aqui aos empresários, aos empregadores, o item para a gente fechar, o 2.1.8. Dar conhecimento. Pessoal, olha só o que a norma traz para nós. O item para fechar que cabe aos empresários. E ele já começa bem assim. E aqui não é só o empresário, o dono do posto de combustível, não. É aquele que vai prestar serviço também. Isso que você deve pensar. Dar conhecimento sobre os procedimentos operacionais. É aquilo que a gente falou aqui na aula já para o aluno. Pessoal, você tem que treinar o seu empregado também com procedimentos operacionais. Não fica só bitolado nas NRs, não. Expanda a sua cabeça, assim, use a sua criatividade. A NR é um caminho simples, é o mínimo que a gente tem que fazer. É o mínimo. Eu fico muito triste ainda porque a gente pega muito técnico, engenheiro médico, enfermeiro. Ah, mas onde está escrito na norma? Não, pessoal. Se você estiver pensando assim, infelizmente você não está fazendo segurança e saúde do trabalho. Você está copiando e colando legislação. A legislação, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e ela exige-se muito treinamento para você aplicar ela na prática. Tanto que se a gente pega aí o exemplo da justiça, nós temos juízes, promotores, advogados, tanto de acusação, tanto de defesa, uma equipe jurídica para fazer a interpretação. É isso que a gente está falando. Então não adianta eu sozinho querer fazer segurança no trabalho pegando o trecho da norma e tentar colocar em prática. Não, não adianta, pessoal. Você tem que se unir aí com o médico, com o enfermeiro, com o técnico, com o engenheiro, com o dono do posto de combustível, com os trabalhadores, ver qual que é a melhor prática e treinar os seus empregados para a segurança operacional. É a prática, é no dia a dia. Sai dessa história de ficar lendo NR, sai disso. Não. E aqui ele muda, porque ele poderia ter dito aqui para nós procedimentos da NR, procedimentos da NR9, da NR20, da NR6. Não. Ele trouxe para nós um item muito inteligente. 2.1.8. Dar conhecimento sobre procedimentos operacionais. E eu vou devolver para o aluno. A gente não tem NR de procedimentos operacionais. Se você ficar bitolado, nós não temos, pessoal, NR de procedimentos operacionais. Então você tem a NR9, o anexo 2, você vai buscar lá também dentro da NR20. Depois, se for fazer uma NR33, uma NR35, você tem que navegar em todas, só que você tem que colocar na prática para atender aqueles trabalhadores que vão estar expostos ao risco no seu posto de combustível. Vamos lá, pessoal. O 2.1.8 dá conhecimento sobre os procedimentos operacionais aos trabalhadores com o objetivo de informar sobre exposições, sobre a exposição ao risco ao benzeno e também as suas medidas de prevenção necessárias. Então, para o aluno, a gente está lendo aqui hoje, passando aqui,
a leitura do anexo 2 da NR9, estou fazendo algumas considerações para vocês, estou mostrando o caminho que se deve ser aplicado, mas eu recomendo, venha fazer o nosso curso, você que tem postos de combustível, você que vai prestar serviço para postos de combustível, então na parte da manutenção, você que tem frentistas também, você que... Então só passei só o que cabe ao empregador. Então é importante você entender isso, depois a gente vai ter uma aula exclusiva de questões operacionais para o aluno aqui da Azevedo Educacional, para os nossos alunos, mas só para você fazer uma reflexão, tá bom, pessoal? Então, gostou dessa aula? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube, quer participar dos nossos cursos também, vai lá para o Azevedo Educacional, cursos disponíveis, a gente já tem o nosso curso lá de benzeno para os profissionais que vão prestar serviços para os postos de combustíveis em todo o Brasil. Por quê? Com a segurança do trabalho não se brinca.